Pessoal, vamos dar mais uma dica do quintal aqui, do Illustrator. Nesse vídeo a gente vai aprender a utilizar os recursos de alinhamento do Illustrator. Você pode acessar a janela de alinhamento aqui em janela, Window, e está aqui Align, né, que vai abrir exatamente essa janelinha aqui, que é esse símbolo que você consegue encontrar aqui, certo? Originalmente ela vem desse tamanho, reduzido, né? Mas você tem a opção, clicando aqui nessa setinha, Show Options, mostrar as opções, ele amplia para esses recursos aqui que eu vou explicar o que são esses recursos aqui, tá? Primeiramente, alinhamento, né? Eu vou fazer aqui um quadrado qualquer, somente com preenchimento, e vou fazer um outro quadrado de outra cor. Como que funciona? Se eu selecionar esses dois objetos e apertar esse símbolo que significa alinhar à esquerda, o que ele faz? Ele vai alinhar tudo à esquerda, mas perceba que ele alinhou com o meu artboard, com a minha página, certo? Se eu alinhar à direita, ele vai para a direita, no centro, no centro. Por que ele está alinhando com o meu artboard? Justamente por conta desse símbolo aqui. Tá aqui, se a gente clicar nessa setinha, você tem a opção de alinhar pela área de trabalho, artboard, ou pela seleção, certo? Então, enquanto tiver anotada essa opção, todos os recursos de alinhamento que eu utilizar, ele vai levar em consideração o artboard, certo? Agora, se eu colocar aqui alinhar somente pela seleção, olha o que acontece. Eu vou selecionar esses dois objetos e alinhar à esquerda. O que ele faz? Ele vai alinhar pelo objeto que está mais à esquerda, certo? Se eu alinhar à direita, olha o que acontece, ele vai alinhar os objetos que está mais à direita. Eu vou deixar um aqui no centro para isso se comprovar, vou deixar uma outra cor. Selecionei meus três objetos e escolhi a direita, ele vai alinhar pelo objeto que está mais à direita. Pelo centro, a mesma coisa, pelo objeto que está mais centralizado. Na verdade, ele pegou os três objetos e alinhou no centro geométrico, digamos assim, de todos eles, certo? Agora, e se eu quiser alinhar todos à direita de um objeto específico? Como assim? Eu quero que esses elementos, quando eu alinhar à direita, eu não quero que ele venha para a direita desse elemento vermelho. Eu quero que ele venha à direita desse elemento verde. Olha o que eu faço então, gente. Seleciono eles, eu clico de novo no objeto chave, que é o que a gente chama de Key Object. Cliquei. Está vendo que ele está selecionado de novo, certo? Então eu seleciono e seleciono novamente. Então ele está selecionado novamente, ele está com contorno. Basta eu aplicar agora o alinhamento, ó, que todos eles foram alinhados de acordo com o objeto-chave. Está vendo que tem uma chavezinha, Align to Key Object, escrito, certo? Então é exatamente isso. Isso se aplica em qualquer um desses recursos. Se eu quiser alinhar todos por cima, a partir desse objeto vermelho, por exemplo, eu seleciono novamente o objeto vermelho e por cima. Certo? E agora eu vou explicar esses dois quadradinhos aqui que são muito úteis, esses dois recursos aqui no final. Eles são muito úteis. Eu vou duplicar aqui alguns elementos. O que esses recursos, esses elementos aqui fazem? Gente, eles distribuem, né? Então a distribuição entre espaçamento. Então se eu selecionar todos os meus objetos e apertar nesse primeiro botão, o que é isso? Distribuição vertical. O que ele fez? Ele distribuiu verticalmente todos os meus elementos, ou seja, todos esses espaçamentos aqui são iguais, certo? Então, vou dar o Ctrl Z para vocês verem, ficar mais fácil da gente entender. Vocês podem estar um pouco confusos porque eles não estão centralizados. Eu vou fazer isso aqui para ficar mais fácil da gente entender, tá? Agora olha lá, vou distribuir, pronto. Ele distribuiu verticalmente todos os meus elementos. E se eu quiser distribuir eles horizontalmente, olha o que acontece. Vou selecionar, vou alinhar aqui pelo meio e vou apertar esse botãozinho. Pronto, ele espaçou horizontalmente todos os meus elementos, certo? E se eu quiser fazer esse recurso com o artboard ativado em relação à minha área de trabalho, olha o que vai acontecer. Eu alinho pelo centro da minha área de trabalho e redistribuo
ele pegou os limites da minha área de trabalho, certo? Então, gente, esses recursos de alinhamento, na verdade, eles são muito úteis para a gente distribuir alguns elementos, principalmente quando a gente vai fazer alguma legenda, né, alguns quadradinhos de legenda, ou distribuir alguns textos, algumas tabelas, alguns gráficos. São inúmeros, né, as possibilidades, são muitas, mas que com uma simples organização entre eles, a gente consegue padronizar tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, fazer uma legenda, né? Eu tenho todos esses elementos. Primeira coisa, eu quero que todos se alinhem pelo centro a partir desse elemento. Ótimo. Agora eu quero que todos se distribuam, certo? Então eu coloco aqui seleção, não deixo no artboard, e se distribuam verticalmente. Pronto. Ah, mas esse espaçamento está muito grande. Basta eu pegar esse elemento, deixar ele mais para cima, e a hora que vai acontecer, ele vai novamente redistribuir todos. Tá ok? Então essa foi mais uma dica Quintal, gente, de Illustrator, os recursos de alinhamento, ok? Visite o nosso site, nossa página no YouTube, nosso Instagram, Quintal Arquitetura, tá? Que periodicamente a gente lança essas dicas. Um abraço.